Saudamos a você, telespectador, telespectadora da Rede Brasil de Comunicação, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos no estúdio da Rede Brasil para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Para a reflexão de hoje, eu peço a sua gentileza para que abra sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 5, e leiamos do versículo 25 ao versículo 29. Diz o santo texto: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Tendo lido a palavra do Senhor no Evangelho, conforme escreveu Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 29, discorreremos sobre o seguinte tema: Jesus é esperança para os desiludidos. Evidentemente que desiludido é aquele, ou desiludida é aquela, que buscou ou que teve esperança de uma solução para o seu ou os seus problemas e não foi correspondido ou correspondida. Essa é uma pessoa desiludida, porque creu no que não lhe pôde dar o que esperava. Esperar no Senhor é bastante confortador, porque Ele jamais deixará de corresponder aos que têm esperança nele. Se alguém tem esperança em Jesus, jamais será decepcionado ou decepcionada, porque ele corresponderá à sua expectativa ou às suas expectativas. Pode ser que você que está assistindo à Rede Brasil neste momento tenha tomado como esperança pessoas que aparentavam poder corresponder à sua expectativa, mas na realidade não pôde. Você esperava que esta pessoa ou esta instituição pudesse corresponder à esperança que você depositou nelas. Mas, no fim, você ficou triste, está triste até agora, porque elas não corresponderam ao que você esperava. Então, se você está nesta condição, queremos lhe dizer que se você recorrer a Jesus, aí é diferente. Você recorrendo a Jesus e tomando como a sua esperança, isto fazendo com sinceridade no seu coração,
Ele poderá mudar a sua vida. Ele poderá trazer de fato para você o que você espera nele. Então, Jesus é o Senhor. E você precisa saber disto. Jesus é o Senhor, sobre o qual, se você deposita esperança, não será decepcionado, não será decepcionada. Ele é o Senhor sobre o tempo e promove as condições necessárias para operar em favor dos que esperam nele. Aqueles que esperam em Jesus, mais uma vez repetindo, não ficarão decepcionados com ele, mas agradecerão constantemente a ele pelas expectativas correspondidas. Não sei quais são as suas expectativas. E falando assim, expectativas, por que não dizer, para este ano, porque já estamos no ano novo, qual as suas expectativas para este ano? Em quem você depositou a esperança de receber estas expectativas? É necessário você pensar um pouco. É necessário que você pense que Jesus é a esperança para os desiludidos. Porque você pode ter depositado a sua esperança em quem não lhe corresponderá e, portanto, a decepção virá à sua vida e à sua casa. Jesus não decepciona. Este texto sagrado que nós lemos fala de uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia. Era uma hemorragia constante há 12 anos. E ela depositou sua esperança, ou teve como esperança, aqueles ou aquilo que não pôde correspondê-la. Então, neste texto, nós encontramos uma mulher desiludida. Desiludida com o quê? Desiludida com a medicina, desiludida com os tratamentos médicos, com os remédios. Note que no versículo 25, o texto diz que certa mulher havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, tinha uma hemorragia há 12 anos. 12 anos não são 12 dias. 12 anos se configura muito tempo para uma mulher ou para qualquer pessoa que tenha uma enfermidade, seja uma hemorragia, ou seja um câncer, ou qualquer outro tipo de enfermidade. Mas é bom que você saiba que talvez ao assistir a esta reflexão bíblica, esteja padecendo por conta de uma enfermidade. Quem sabe seja um câncer. Quem sabe você sofre com AIDS. Quem sabe sofre com uma tuberculose que tem lutado para curar. Que tem como esperança médicos, remédios
e ainda não teve cura? Quem sabe? Mas queremos te dizer que não há enfermidade difícil, não há enfermidade que resista à operação do Senhor Jesus. Ele pode repreender esta enfermidade que está em sua vida. E Ele pode te dar vitória. Agora, saiba que o mais importante não é ser curado ou curada. O mais importante é você ser salvo, ser salva da condenação aplicada pela desobediência a Deus. Pena esta aplicada nos dias de Adão, que passou a todos os seus descendentes porque herdaram a sua natureza pecaminosa. Então aquela mulher, ela ficou desiludida. E nós encontramos que aquela mulher tão sofredora havia tomado como esperança médicos, remédios e dinheiro, mas continuava padecendo há 12 anos. Os que faziam parte da esperança daquela mulher não puderam corresponder às suas expectativas. O próprio versículo 25 lhe confere isso. Os médicos não puderam fazer. Mas vamos condenar os médicos porque não puderam corresponder à esperança daquela mulher neles? Não, jamais. O Senhor Jesus mesmo disse que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então, jamais condenaríamos os médicos. Mas nós temos uma expressão que gostamos sempre de frisar. E já frisamos até mesmo para médicos, quando passamos por uma enfermidade terrível. E dissemos aos médicos: os médicos só são instrumentos, doutores. Se o Criador usar vocês para que tenhamos benefícios, assim acontecerá. Se o Senhor não agir por vós, nada poderá acontecer. Não há esperança que possa ser correspondida. Houve médicos que, quando falamos isso, disseram: é verdade. Como é bonito ter essa fé. Sim, mas esta fé não só foi facultada a nós, também esta fé é para você. Você pode adquiri-la agora. Jesus quer lhe dar esta fé. É só você depositar nele ou tomá-lo como sua esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Então, há 12 anos, a esperança dela eram os médicos, eram os bens, eram os remédios. E diz o texto sagrado que ela gastou tudo quanto tinha. E não houve correspondência de sua esperança. Quando se tem alguém ou alguma coisa por esperança, e este ou esta não corresponde, a tendência é a desilusão.
Alguém poderia censurar naqueles dias, ou censurar nos dias de hoje, lendo a Bíblia Sagrada, a desilusão daquela mulher? Ela ficou desiludida. E o motivo foi aquele do início que falamos. Ela tomou como esperança remédios médicos, tratamentos, dinheiro, bens. Não foi correspondida. Ficou desiludida. Quem espera em alguém ou em alguma coisa para lhe solucionar os seus problemas, e estes ou estas não lhe correspondem, qual é o resultado? Desilusão. Desilusão. Então, aquela mulher sofria há 12 anos com uma hemorragia, já frisamos isso. Mas as fontes de sua esperança não lhe corresponderam. Também você já ouviu isto, não? Por isso, quando ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar de Jesus, tomou de imediato como sua fonte de esperança. Você tem ouvido falar de Jesus? Jesus pode ser tomado por você como sua fonte de esperança, como sua esperança. Como falamos, ela havia se tratado e por isso gastado tudo quanto tinha, isso quer dizer dinheiro e bens, e quando nós falamos em bens, ela vendeu gado, vendeu as ovelhas, vendeu os animais de montaria. Naquela época tinham jumentos muito bons. Ela vendeu tudo o que tinha e gastou tudo com a sua esperança ou com os elementos de sua esperança, mas não obteve vitória, a vitória que esperava. Então, ficou desiludida com as fontes de sua esperança, desiludida com as fontes que tinha tomado. Então aquela mulher tomou Jesus por sua única esperança. Você deve fazer isto. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, deve tomar Jesus por sua esperança. Porque em quem você tem depositado esperança, não irá lhe corresponder. Você que já entregou a sua vida a Jesus, e você tem como esperança médicos, remédios, tratamentos, bens, dinheiro, para que tenha cura, você será decepcionado, decepcionada. Mas você serve a Jesus no Evangelho. Então, tome Jesus por sua esperança. E você pode perguntar-nos, e alguém pode confessar que serve a Jesus e não o tenha tomado por esperança? É claro. Muitos podem dizer que têm fé em Jesus, que aceitaram a Jesus e não demonstrarem com ações que realmente fizeram isso. Isso é muito prejuízo, é prejudicial.
Não abandone o seu médico, o seu remédio. É preciso as orientações do seu médico. Mas é preciso que você confie no Senhor Jesus mais do que confia no seu médico. Você deve confiar no Senhor Jesus totalmente. Você deve confiar no Senhor Jesus e ter os médicos apenas por instrumentos. Pense nisso. Então aquela mulher tomou Jesus por sua única esperança. E Marcos, no texto em apreço, no texto que lemos, registra que ela ouviu falar de Jesus. Por isso veio por detrás dele entre a multidão e tocou em suas vestes. Ela ouviu falar de Jesus. Se você já ouviu falar de Jesus, tem solução para você. Você que ainda não se decidiu servi-lo no Evangelho, passe a se decidir e sirva-o no Evangelho, tome-o como sua esperança. E aquele e aquela que já se entregaram para Jesus, mas que ouviram falar de Jesus, mas estavam como quem não percebem, percebam agora. Percebam agora e tomem Jesus por esperança, a sua esperança. A esperança que não vai lhe decepcionar. Jesus como esperança não decepciona. Jesus como fonte de esperança não lhe decepcionará. Então, quem ouve falar de Jesus deve crer. Porque quando se fala de Jesus, se fala de milagres e maravilhas. Se fala da salvação. Se fala da grandeza dele, porque ele é Deus. Ele mesmo disse em João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. É maravilhoso. E você estar atento, atenta à palavra do Senhor neste momento. O versículo 28 do texto referido diz que aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, disse no seu coração. Note o que ela disse. Se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu sararei. Que desejo maravilhoso, que desejo bem-aventurado, que prova de uma esperança tomada. Ela estava certa que Jesus poderia sarar o seu corpo. Ela estava certa que Jesus poderia sanar o sangue, acabar com aquela hemorragia que ela estava sofrendo. Então, no versículo 28, ela viu isto. E foi exatamente aí que ela tomou Jesus como a fonte de sua esperança. Você que está assistindo ao Reflexão Bíblica pela Rede Brasil de Comunicação, compreenda, Jesus é a esperança que não decepciona. Quando a mulher tocou na orla das vestes dele, logo a hemorragia que a atormentava estancou. Então podemos observar isto no versículo 29, no texto tomado por base para esta reflexão expositiva.
é maravilhoso. Então, logo lhe secou o sangue, estancou a hemorragia, o fluxo de sangue. Você precisa tomar Jesus como a fonte da sua esperança. Jesus é o único que pode lhe conceder a correspondência de sua expectativa. Se é uma enfermidade, se é um problema a ser solucionado, seja o que for, Jesus pode corresponder às suas expectativas e lhe dar as bênçãos necessárias para a sua vida, se você o tomar por sua esperança. Nós estamos chegando ao fim de mais uma reflexão bíblica pela Rede Brasil de Comunicação. E antes de orarmos por você, esperamos que você tenha compreendido a mensagem. Se ainda não aceitou Jesus, aceite agora. E esperamos que você que serve a Jesus, que confessa que serve a Jesus no Evangelho, tenha compreendido e tenha tomado Jesus como fonte única de sua esperança. Nós vamos orar, mas enquanto não oramos, lhe convidamos. Faça uma visita a uma congregação da Assembleia de Deus em Pernambuco, igreja presidida pelo pastor Ailton José Alves. Você será bem recebido, bem recebida, e o pastor Ailton, sabendo disto, sabendo de sua visita, ficará bastante feliz, como também os demais obreiros desta Santa Igreja. Oremos ao Senhor. Ó grande Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, em Tua presença estamos agradecendo-Te, Senhor, por tudo quanto Tu nos concedeste, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Tem misericórdia destas almas que ouviram e que ainda não se decidiram para Ti, que possam se decidir hoje, agora, neste momento. Rogamos-Te, Senhor, em favor dos Teus servos e servas. Eles confessam que Te servem. Concede-lhes a fé de tomar-Te por Senhor, por esperança viva na pessoa de Jesus Cristo. Nós Te suplicamos, Senhor, em nome do próprio Jesus. Amém e amém.